Olá, meu nome é Maria Regina de Castro Busnello e hoje eu vou falar sobre documentação imobiliária. Nós vamos tratar da documentação imobiliária especificamente em relação à compra e venda de imóveis entre terceiros. Eu dividi em 3 itens. A responsabilidade civil do corretor de imóveis, as informações sobre contratos, a documentação necessária para a compra segura do imóvel. Por que eu optei em falar sobre a responsabilidade civil do corretor de imóveis? Porque não adianta nós falarmos sobre toda a documentação que tem que ser apresentada na compra e venda, para a segurança dessa compra e venda, se eu não falar quais são as implicações que isso pode acarretar se essa documentação não estiver correta, né? Que pode implicar em responsabilidade civil para o corretor de imóveis. Então, nós vamos falar sobre esse tema. Todos nós sabemos que no Brasil e no mundo o direito de propriedade ele é um direito muito importante, ele é relevante. E nesse sentido, a nossa Constituição Federal, ela estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nos termos seguintes, é garantido o direito de propriedade. Então, é de extrema importância o direito de propriedade para todos nós. Todos nós queremos ter um abrigo, um teto, uma casa onde nós possamos colocar nossa família em segurança. E o corretor de imóveis, ele é o profissional que ele está habilitado a tratar com a compra e venda. Ele é preparado para tratar de transações imobiliárias e ele deve buscar informação sobre a maneira certa para ele atuar. E como outros profissionais, se ele tiver uma falha, pode ser responsabilizado civilmente pelos atos no desenvolvimento das atividades. Então, se ocorrer algum erro na prestação de serviços do corretor de imóveis, assim como outros profissionais, como um médico, como um advogado, como um contador que de repente faz um trabalho errado, também o corretor de imóveis ele pode ser responsabilizado pela atuação. E nas transações imobiliárias, o corretor de imóveis ele vai ter que prestar os seus serviços buscando no mercado o melhor negócio de acordo com os interesses do seu cliente. Então, o cliente procura o corretor e ele vai buscar o produto mais adequado no mercado para não perder tempo e para que esse cliente tenha uma satisfação, né? Por isso, nós temos que ter cuidado para que a aquisição do imóvel ela não se torne uma dor de cabeça, um prejuízo para o corretor ou para o cliente, né? E nesse caso, quando existe algum serviço que não foi bem prestado, existe um desentendimento, né, entre as partes. E esse desentendimento, muitas vezes, ele acaba tendo que ser resolvido na justiça. E hoje o entendimento mais moderno é no sentido de que nós temos que prevenir eventuais problemas para não ter até que buscar justiça, porque muitas vezes a solução de um problema que vai ser resolvido no judiciário, ela demanda um tempo que nós não pretendemos gastar com isso. Então, hoje, a mediação, a conciliação e a prevenção, elas vêm no sentido de evitar, mesmo que tenhamos problema, que tenhamos que buscar o judiciário para solução de eventuais problemas. E, nesse sentido, então, alguns itens, eles têm que ser observados inicialmente com cuidado pelo corretor de imóveis. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esses itens, quais são, né? Por exemplo, quando nós vamos ver um imóvel, esses itens que eu vou comentar agora, eles têm caráter exemplificativo.
e não taxativo. Então, entre outros itens, eu tenho que buscar saber o ano da construção desse imóvel, saber se esse imóvel tem conservação, verificar se ele teve reformas recentes, saber a regularidade da construção e, eventualmente, se esse imóvel for comercial, eu tenho que saber a possibilidade de instalação da pessoa no local. Como que isso ocorre? Muitas vezes eu estou alugando ou comprando um imóvel comercial e eu tenho que saber se naquela região eu vou poder instalar a atividade que eu pretendo, porque existem áreas restritas para determinadas atividades. Então eu vou ter que saber se eu posso ou não me instalar naquele local. Em relação à regularidade da construção, também é de extrema importância, porque muitas vezes eu acredito que por estar pagando IPTU e a área construída estar lançada, está tudo regular, o que não corresponde à verdade. Por quê? Se eu não levar, eu posso ter uma construção regular e posso torná-la irregular. Se eu tenho uma planta aprovada com uma construção de 100 metros e de repente eu faço um aumento de área sem autorização, essa construção passa de irregular a irregular e eu vou ter que regularizar apresentando os documentos necessários na prefeitura para que essa construção tenha a regularidade. Não necessariamente porque eu estou pagando e essa área foi lançada, ela está regular. Ela precisa realmente ter a regularidade na prefeitura, constatada, e para tanto nós podemos pedir uma certidão de regularidade de edificação na prefeitura. Então, o ano da construção, a conservação desse imóvel, é de extrema importância que os imóveis sejam conservados. As últimas reformas, as reformas elas têm que atender normas da prefeitura, né? E tem que ter realmente um engenheiro responsável, ele vai acompanhar a obra, ele vai pedir autorização na prefeitura, então existem regras a serem seguidas. E também neste caso, por exemplo, vocês podem ver que essa construção provavelmente não está regular, porque existe um poste de iluminação que atravessa toda a sacada, né? Nós temos que verificar também em relação à localização, alguns itens, antes de oferecermos o imóvel para os nossos clientes, né? É necessário que se avalie o local quanto à segurança, quanto a benfeitorias, em relação ao barulho, em relação ao acesso, são itens que são importantes também para que nós possamos oferecer para o cliente um produto mais adequado. Em relação a benfeitorias, barulho é um item que tem assim extrema importância hoje, né? Nós temos algumas áreas da cidade que têm caráter peculiar. Por exemplo, algumas áreas elas têm barzinhos e esses bares funcionam, lógico, no horário noturno. Então, para determinado tipo de cliente, aquele local não é adequado. E nós temos que verificar isso também. Temos algumas áreas onde existem os famosos pancadões, né? Que também as pessoas não estão querendo adquirir imóvel nesses locais. Então o barulho também tem que ser observado. Em relação ao acesso, então algumas acontecem em chácaras, sítios, onde o acesso acaba sendo difícil, então nós temos que também observar para poder oferecer ao cliente o produto adequado, de acordo com as suas necessidades. E muitas vezes nós conseguimos informações importantes, né, com os vizinhos. É lógico que essas informações elas não são oficiais, porque quando eu pergunto para um vizinho o que acontece na região, ele tende a falar, mas ele não vai, lógico,
prestar uma informação de caráter oficial, mas é importante que eu conheça aquele imóvel, que eu saiba o que está acontecendo na região. Muitas vezes a pessoa procura o corretor de imóveis e solicita que ele faça uma visita para conhecer e avaliar o local. E não conta que naquele local não existe escritura, não tem documentação, que ele vai ter dificuldade em relação à venda. Isso, muitas vezes, o próprio vizinho fala: olha, mas nessa região nós não temos documentação hábil. Pode acontecer também de você estar trabalhando com imóvel e um vizinho chega e fala: olha, aí você não vai conseguir vender. Várias imobiliárias já tentaram, não conseguiram. Por quê? Porque nesse imóvel, muitas vezes, mora um herdeiro. E, normalmente, aquele herdeiro que fica no imóvel, ele não tem interesse que esse imóvel seja vendido. Então, é de extrema importância, às vezes, essa informação, porque aí você vai checar, saber se está tudo bem, se você vai conseguir acessar o imóvel, se essa pessoa que está morando lá tem interesse realmente em que seja vendido, porque senão você vai perder seu tempo. Você vai levar algum cliente lá, mas vai ter extrema dificuldade para entrar no imóvel, para visitar, depois para apresentar proposta, a pessoa nunca aceita. Então, algumas informações prestadas pelos vizinhos, elas são importantes também com relação ao nosso trabalho. A análise desses itens que eu mencionei, ela é importante para que seja oferecida ao cliente uma opção adequada, às suas necessidades, sem que nós percamos tempo. E aí, o que acontece? É muito importante nós falarmos um pouquinho sobre responsabilidade civil, porque eu falei que tinha o primeiro item da nossa conversa, então, era a responsabilidade civil do corretor de imóveis. Então, o que vem a ser essa responsabilidade civil? É a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal. Eu vou facilitar um pouco o entendimento e vou passar um exemplo. Em relação à responsabilidade civil, quando que um corretor pode ser responsabilizado civilmente pela prática, da sua profissão, pelas orientações que ele está dando? Por exemplo, quando um corretor ele fala para o seu cliente que deve dispensar a apresentação das certidões. Então, o corretor chega, está lá trabalhando com uma compra e venda e ele fala para o cliente: olha, dispensa a apresentação das certidões pessoais do vendedor, porque eu conheço essa pessoa, uma pessoa séria, eu tenho certeza que ele não tem nenhum processo tramitando contra ele. E aí o comprador aceita e posteriormente descobre que não deveria ter dispensado as certidões, porque aquele vendedor tinha um processo tramitando contra ele, uma cobrança, por exemplo. Então, nesses casos, o corretor ele pode sim ser responsabilizado, E vamos falar um pouquinho mais sobre essa responsabilidade. O nosso Código Civil, ele prevê a responsabilidade civil no artigo 927, estabelecendo que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Então, qualquer um de nós que cause um dano a uma outra pessoa pode vir a ter que reparar esse dano. Essa reparação, normalmente, ela é apurada em termos financeiros, Então, eu vou ter que pagar uma indenização para alguém se eu causei um dano. E nós vamos ver o que é, então, no artigo 186 e 187, o que caracteriza esse ato ilícito. O Código Civil ele define o ato ilícito nos artigos 186 e 187. 186 estabelece que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, aquele exemplo em relação a 186, aquele exemplo que eu passei para vocês, então o corretor orienta seu cliente que está comprando o imóvel a desistir da apresentação das certidões do vendedor. O que ele está sendo? Negligente e imprudente, né? Porque ele não está tomando as cautelas necessárias para que aquela compra seja uma compra segura. E também em relação ao 187, todo tipo de contrato de compra e venda, ele tem que ser pautado no princípio da boa-fé. Então, se não houver boa-fé, nós estamos violando o princípio da boa-fé. E a responsabilidade civil do corretor, ela também vem prevista na resolução 326, né, do COFECE, que aprova o Código de Ética Profissional dos Corretores de Imóveis, em seu artigo 5º. O artigo 5º estabelece: corretor de imóveis responde civil e penalmente por atos profissionais danosos ao cliente, a que tenha dado causa por imperícia, imprudência, negligência ou infrações éticas. Então, esse artigo também, ele quase que repete, né, o que consta no Código Civil. E o Código Civil, além do artigo que estabelece a responsabilidade civil, ele tem uma parte específica que trata somente dos corretores, não somente os corretores de imóveis, mas todo e qualquer corretor. E ele estabelece em relação ao corretor em geral, no artigo 723, que o corretor ele é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência. O que é diligência e prudência? Nada mais é do que cuidado e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. Então, ele não pode deixar o cliente lá sem informação e continuar com a negociação sem passar para o cliente tudo o que está acontecendo naquela negociação. E o parágrafo único estabelece, sob pena de responder por perdas e danos, o corretor deve prestar ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio. Então, aqui, quando ele fala todos os esclarecimentos da segurança ou do risco do negócio, nós temos que pensar nas certidões. Então, são as certidões do imóvel e pessoais do vendedor que vão evitar que esse negócio tenha risco. Das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência, é o que trata o artigo no final. Então, para evitar que nós tenhamos que indenizar o nosso cliente porque nós não cuidamos da segurança do negócio, são necessárias aquelas certidões que eu vou comentar mais para frente. Então, o corretor realmente ele tem que ter todo o cuidado para não ter que pagar a indenização para o seu cliente. A responsabilidade civil do corretor de imóveis, ela se enquadra também na hipótese do artigo 14, parágrafo 4º do Código do Consumidor. Então, o artigo 14 do Código de Defesa, ele estabelece o seguinte: o fornecedor de serviços, que é o caso, né, responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos, né? Então, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, ela será apurada mediante a verificação de culpa. Então, se eventualmente o corretor de imóveis, ele deixa de prestar alguma informação ou o serviço dele não é adequado, ele vai responder pagando uma indenização, sendo responsável pela indenização. Só que, se ele for um corretor autônomo, vai se apurar se ele teve culpa ou não. Para ficar mais fácil, vou passar um exemplo.
Então, se o corretor de imóveis, ele orienta seu cliente a dispensar a apresentação das certidões do imóvel do vendedor e posteriormente descobre-se que esse vendedor tinha uma ação tramitando contra ele que pode atingir essa compra e venda, o que seria isso? Vamos supor, alguém tem lá um processo no qual está sendo cobrado uma importância e os bens respondem, o patrimônio responde pelo pagamento, então ele não poderia se desfazer desse bem que ele vendeu. Se ele orientou o seu cliente a a solicitar as certidões e ele não conseguiu descobrir que existia um processo em trâmite, ele não vai ser responsabilizado. Agora, se eventualmente foram tiradas e apresentadas as certidões do vendedor, que já tinha uma ação de cobrança que pode atingir essa negociação, nesse caso, ele pode sim ser responsabilizado, porque ele agiu com negligência, imprudência e tudo mais. A responsabilidade civil, ela pode ser subjetiva e objetiva. Então, nós temos duas situações. Na apuração da responsabilidade subjetiva, deve-se apurar a existência de culpa do agente causador do dano em qualquer de suas modalidades, imperícia, negligência ou imprudência. Pode existir o dano, mas se o agente não teve culpa, não gera responsabilidade. É o caso que eu acabei de falar. Então, se o corretor de imóveis, ele agiu com todo cuidado, mas de repente não conseguiu localizar nenhum processo que pudesse prejudicar aquela negociação, ele não teve culpa, né? Agora, se eventualmente ele foi negligente, aí ele vai ter que responder e vai ter que ser indenizada a pessoa que teve prejuízo. Na responsabilidade objetiva, a culpa é irrelevante e é necessária somente a prova da ocorrência do dano e o nexo de causalidade na conduta do agente e o prejuízo suportado. Então, teve o nexo, gera a responsabilidade. Esse tipo de responsabilidade, que é a responsabilidade objetiva, ela vai ser aplicada em relação às imobiliárias. Então, as imobiliárias, na prestação de seu serviço, se elas causarem um dano para o cliente, então houve o nexo, gera responsabilidade. Então, as imobiliárias, elas respondem em relação à responsabilidade objetiva, né? E então, o que acontece? Nosso serviço, o serviço do corretor de imóveis, a prestação desse serviço deve ser sempre muito cuidadosa para evitar gerar dano para o cliente e também para o corretor ou para a imobiliária. O Código Civil, continuando a parte legal, né, ele trata da corretagem numa parte especial, que é o livro 1, que trata do direito das obrigações, das várias espécies de contrato, ele fala da corretagem. Então, o artigo 722 estabelece que, pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra, em virtude de mandato de prestação de serviço ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. Aí esse artigo ele estabelece o que é, então, a corretagem, né? O artigo 723 eu já li para vocês, então, que ele trata realmente da responsabilidade do corretor de imóveis, que ele não pode trazer riscos. Esse negócio que está sendo feito não pode trazer riscos para o cliente, né? O artigo 724 estabelece que a remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei nem ajustada entre as partes, ela vai ser arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. Este artigo nós também não temos grandes problemas na interpretação, porque nós temos uma tabela já fixada de honorários e já está regulamentado, não temos problema em relação a isso. O artigo 725 estabelece que a remuneração ela é devida ao corretor, uma vez que ele tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Esse artigo ele tem uma certa dificuldade, porque existe uma dificuldade de estabelecer quando que essa remuneração é devida.
Normalmente, os autores que tratam da matéria estabelecem que, a partir do momento em que já foi feito um contrato e as partes não podem voltar sobre os seus próprios passos, aí, então, a remuneração é devida para o corretor. Mas quando existe uma discussão em relação a essa situação, em que momento que eu já concretizei meu trabalho e que eu devo receber minha remuneração. Então, quando existe alguma discussão, normalmente ela é solucionada no judiciário, né? Até que ponto eu trabalhei para que eu possa fazer jus ao recebimento da minha remuneração. Bom, o artigo 726. Iniciado e concluído o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Mas se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo se comprovada a sua inércia ou ociosidade. Então, esse caso trata do contrato de exclusividade. Não é fácil obter um contrato de exclusividade. Normalmente, as pessoas que pretendem vender o imóvel, elas acreditam que é mais fácil vender se ela colocar em várias imobiliárias. Então, nós temos dificuldade para que um cliente assine um contrato de exclusividade. Mas quando isso ocorre, o contrato de exclusividade é assinado, o corretor tem direito à remuneração integral, ainda que um terceiro faça essa venda, né? Só tem que tomar um certo cuidado. E qual é esse cuidado? Se ele tem um contrato de exclusividade, ele tem que trabalhar com esse imóvel, efetivamente. Ele tem que fazer publicidade, ele tem que levar clientes, e tudo isso tem que ser documentado. Eu não posso simplesmente ter um contrato de exclusividade assinado e achar que eu não preciso mais fazer mais nada com esse imóvel. Então, realmente, se eu tenho um contrato de exclusividade, eu vou ter que fazer publicidade, eu vou ter que colocar no site, eu vou ter que levar clientes para verificarem esse imóvel, para visitarem, e sob pena de, eventualmente, se um terceiro vender, eu não conseguir receber. Não vou conseguir, porque aí o cliente pode falar que eu fiquei ocioso ou inerte, né? Não fiz nada. Então, eu tinha um contrato de exclusividade de fato, mas eu não trabalhei com o imóvel. Então, eu tenho realmente que ter documentos e comprovar sempre que eu estive trabalhando com esse imóvel e que eu fiz jus ao recebimento da minha remuneração, tá? Em relação ao artigo 727, se por não haver prazo determinado o dono do negócio dispensar o corretor e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida. Igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do corretor. Então, o que significa? Se eu já estou trabalhando com imóvel e posteriormente, mesmo que eu já tenha me afastado e apresentei as partes, comprador e vendedor, eu vou ter direito ao recebimento da minha remuneração, dos meus honorários. Mas, para tanto, eu sempre vou ter que documentar essa minha participação. Toda participação do corretor de imóveis, ela deve ser documentada, né, desde o início até o final da negociação. Se o negócio se concluir com a intermediação de mais de um corretor, a remuneração será paga a todos em partes iguais, salvo ajuste em contrário. Eu recomendo, em relação a esse artigo, que toda vez que tiver uma parceria entre corretores, isso seja documentado através de um contrato de parceria. Então, nesse contrato vai ficar estabelecido quem são os corretores que estão trabalhando, qual o trabalho que cada um vai fazer, né? E quanto de porcentagem cada um vai receber pelo seu trabalho. Então, esse contrato de parceria eu reputo de grande importância. O artigo 729, os preceitos sobre a corretagem constante deste Código não excluem a aplicação de outras normas de legislação especial.
que significa isso, né? Que além das regras do Código Civil, existem inúmeras outras que devem ser atendidas no nosso dia a dia, como os princípios contidos na Constituição, as regras do Código de Defesa do Consumidor, as normas estaduais e municipais, entre outras. Então, o corretor, não basta que ele tenha o conhecimento desses artigos do Código Civil, dessa legislação do Código do Consumidor, que pode alcançá-lo. Então, no nosso dia a dia, nós temos que estar constantemente buscando informação, né, com legislação nova que aparece, os princípios constitucionais, as regras do Código Civil. O corretor de imóveis, ele tem que estar sempre buscando informação, assim como todo e qualquer outro profissional dentro da sua área. Aí nós temos, eu coloquei aqui o endereço, onde nós temos normas do Cresce, né, onde nós teremos normas úteis ao corretor de imóveis, que pode entrar nesse endereço eletrônico e buscar informações sobre a legislação, que é bastante interessante. Bom, antes de entrar, de começar a falar sobre os contratos, o que é importante, então, nessa primeira parte, resumindo, né, é que o corretor de imóveis, ele vai ter responsabilidade sobre a prestação dos seus serviços. A dica que eu deixo é a seguinte: documentem desde o início da sua participação em relação à prestação de serviços, tudo o que estiver ocorrendo. Então, se foi feita uma proposta, essa proposta deve ser guardada. Se houve uma comunicação por e-mail, esse e-mail deve ser impresso e guardado. Uma pastinha deve ser providenciada para cada cliente e todos os documentos devem ser guardados e arquivados nessa pasta. Então, se eu tenho uma autorização para comercializar o imóvel, para colocar placa e tudo mais, essa autorização tem que estar guardada lá. Fichas de visita, eu também tenho que levar o cliente lá e tenho que documentar. Então, ele assina, coloca que ele visitou o imóvel, a data, o nome, de preferência colocando o RG também, e essa ficha também vai fazer parte da minha pasta. A proposta também deve ficar guardada, os documentos que forem entregues pelo cliente que está pretendendo comprar ou vender o imóvel também tem que fazer parte dessa pasta. Depois, contrato e tudo que eu colocar, que ocorrer, que eu estiver fazendo na minha prestação de serviços, eu vou guardar nessa pasta para documentar e, eventualmente, se houver necessidade, eu posso ir buscar a minha remuneração, comprovando que eu trabalhei, até em juízo, né? No juizado especial, posso buscar, então, a minha remuneração, caso o cliente não queira pagar. Então, é de extrema importância que eu arquive toda essa documentação, tá? Bom, agora, então, vamos passar para a fase dos contratos. Eu vou passar algumas informações em relação a contratos que são relevantes para o nosso caso. Os contratos, né? Então, existem duas situações na prestação de serviços do corretor de imóveis. Um é o contrato que ele faz com o cliente de prestação de serviços. Então, eu posso fazer com o meu cliente um contrato de prestação de serviços estabelecendo o que eu vou fazer, qual o prazo que isso será feito, qual a remuneração que eu vou receber. Então, colocando no papel os direitos e as obrigações de ambas as partes. Isso é bem importante. Então, esse é o contrato de prestação de serviços. Existe a segunda situação, que é o contrato que se faz entre o comprador e vendedor. O corretor, ele não vai ter que cumprir. Então, se eu estou colocando lá que a pessoa vai comprar o imóvel da outra, eles é que terão que cumprir essas obrigações. Só que o corretor, ele tem que zelar para que esse contrato ele seja cumprido, para que seja
possível, né, o cumprimento desse contrato, que ele não seja um contrato nulo, que eventualmente ambas as partes consigam cumprir. Então, isso que é de extrema importância. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse contrato da prestação de serviços do corretor. Na prestação de serviços, o corretor ele tem que estabelecer num documento escrito, que é o contrato, as obrigações ajustadas com o cliente, que é o corretor, que uma das partes é o corretor e a outra parte é o vendedor ou o comprador, né? No contrato de corretagem, tem que ficar estabelecida a remuneração do corretor pelos serviços que ele vai prestar, além de outras regras fixadas entre as partes, como datas, prazos, entre outros. Então, esse que eu estou falando é o contrato que se estabelece entre o corretor e o seu cliente. É o contrato de corretagem, contrato de prestação de serviços. E tem que ter cautela, né? Caso o comprador conheça as condições e queira adquirir o imóvel no estado em que ele se encontra, tanto em relação a problemas estruturais quanto jurídicos, essa condição deverá constar no contrato. O corretor de imóveis ele deve evitar a realização de contratos nulos ou anuláveis, porque o Código Civil estabelece, como eu venho falando desde o início, que todo aquele que causar dano a outro fica obrigado a indenizá-lo. Então é muito comum, né, que a pessoa, ao adquirir um imóvel, ela não preste atenção em alguns problemas. Então, nós estamos falando aqui de compra e venda de imóveis usados também. Então, esses imóveis, eles já podem ter problemas de construção, podem ter problemas já pela idade do imóvel e tudo mais. Eu acho de extrema importância que as peculiaridades referentes ao imóvel, elas constem do contrato. Por exemplo, eu estou vendendo um imóvel que já tem uma idade, tanto tempo de construção, que ele já tem problemas sérios. E ele só vai, está sendo vendido, nesse caso, o terreno. Então, eu tenho que colocar no contrato que o imóvel está sendo vendido no estado e que foi vistoriado. E que o comprador está de acordo com aquela compra daquela forma que está sendo feita. Isso é de extrema importância. Seria a cláusula de que o imóvel foi vistoriado e está sendo comprado no estado. Porque senão, eventualmente, o comprador depois pode vir a reclamar, né? Ah, comprei um imóvel, mas o telhado estava péssimo. Comprei um imóvel, mas tinha cupim no madeiramento. Então, toda essa situação tem que ser relatada. Se o corretor entender como necessário, ele poderá também registrar isso através de fotos, né? Olha, está sendo comprado nesse estado e coloca as fotos, então, fazendo parte integrante do contrato. Isso acaba delimitando exatamente o que a pessoa está comprando, para que depois ela não possa vir a reclamar. A primeira obrigação do corretor, então, é o registro oficial no CRECE. Quem não possui registro no CRECE não pode trabalhar com intermediações imobiliárias. E pela Lei 6.530 de 78, é de competência legal e exclusiva do corretor de imóveis servir de intermediário na compra, venda, locação, permuta de imóveis, podendo ainda opinar quanto à comercialização imobiliária. Então, o que significa esse final? Podendo opinar quanto à comercialização imobiliária. Então, qualquer corretor, ele pode fazer um parecer opinativo ou também um parecer técnico, estabelecendo para o cliente as condições do imóvel num documento e quanto esse imóvel vale num caso de venda ou locação, né? Alguns corretores têm um curso de avaliação imobiliária, aqui no CRECE é o PROES, e eles podem oferecer ao cliente um documento realmente minucioso e detalhado sobre o valor de venda ou de locação do imóvel. Bom, aí, voltando à parte contratual, né? Nem toda negociação ela exige um contrato formal, mas o contrato formalizado ele define as obrigações dos contraentes
e ele é um importante meio para demonstrar o que foi ajustado entre as partes. Então, a forma de se concretizar uma negociação é estabelecer em um documento escrito o acordo de vontades ao qual as partes chegaram. Então, na situação de compra e venda de imóveis, nós nunca vamos poder fazer uma compra e venda sem que seja assinado um documento. Existe a situação da assinatura do contrato, que é um documento prévio, né? E posteriormente esse contrato ele vai ser feita uma escritura quanto a essa compra e venda, que é o correto. Essa escritura posteriormente vai ser levada ao registro de imóveis e no registro de imóveis, registrada a escritura, esse imóvel que eu adquiri, essa informação ela passa a ser pública. Qualquer pessoa pode chegar no cartório de registro de imóveis, pedir uma certidão de matrícula e saber de quem é aquele imóvel. É muito importante, então, que todo esse trâmite seja seguido. Então, faz-se primeiro um contrato, onde ficam estabelecidas as condições de pagamento, onde ficam estabelecidas as certidões que serão apresentadas, prazos e tudo mais. Esse contrato, depois de pago o imóvel, de ajustadas essas condições, né, e cumpridas, ele se transforma numa escritura, que é um documento que vai ser feito num cartório de notas, assinado pelas partes, e ele também, o escrevente do cartório tem fé pública, então ele coloca ali tudo que as partes ajustaram. Essa escritura depois é transformada numa certidão de escritura que vai ser levada ao registro de imóveis, que registra constando que esse imóvel passa a ser da pessoa que adquiriu. Então isso é esse o trâmite normal. Aí, no caso, o Código Civil, né, ele estabelece que os contratos, eles são a principal e maior fonte de obrigações. Então, é através dos contratos que as partes geram obrigações. Então, se eu não tinha uma obrigação, a partir do momento em que eu assino um contrato de compra e venda, onde o comprador se obriga a pagar o preço e o vendedor se obriga a entregar a coisa, o que eu fiz? Eu gerei uma obrigação, né? É lógico que o contrato ele gera obrigações, mas também ele prevê direitos. Então, ambas as partes têm que ter direitos e obrigações, mas realmente o contrato é a principal fonte de obrigação. E aí nós temos então, não é todo contrato, todo e qualquer contrato que eu faço de qualquer forma que ele vai ser um contrato válido. Para que esse contrato tenha validade, eu tenho que concretizar, né, essa transação com 3 requisitos legais que estão previstos no Código Civil, no artigo 104. Por exemplo, o primeiro, né, que é o agente capaz. Eu não posso contratar com uma pessoa que não tenha maioridade civil. A maioridade civil, hoje, ela se dá quando a pessoa completa 18 anos. Então, eu posso, entre os 16 e 18 anos, tornar a pessoa capaz, fazendo um documento, né, no qual eu vou declarar que essa pessoa tem condições de atuar e agir como se fosse maior. Então, o responsável por esse menor entre 16 e 18 anos faz essa declaração e a pessoa passa a ter a maioridade civil, podendo então agir como se fosse maior. E também eu não posso contratar com alguém que não tenha capacidade, que já perdeu essa capacidade. A perda da capacidade nós chamamos de interdição. E ela se dá judicialmente. Então, toda vez que uma pessoa não tem condições de atuar nos atos da vida civil, isso pode ter ocorrido porque ela nasceu já com
com uma situação de não conseguir atuar na vida civil, ou ela pode, ao longo da vida, perder a capacidade, que algumas doenças, elas geram essa perda de capacidade, por exemplo, o Alzheimer, né? Então, nesse caso, o responsável por essa pessoa entra com pedido judicial para que ela seja declarada interditada e ela vai ter um representante. Esse representante chama-se curador e ele vai, durante o trâmite do processo de interdição, ele será um curador provisório, tornando-se definitivo ao final do processo e vai cuidar dos interesses dessa pessoa que foi interditada. Tem que ter muito cuidado, porque o curador, ele não está autorizado a sair vendendo os bens que essa pessoa eventualmente tenha. Ele vai ter que pedir um alvará para a venda do bem. Também em relação ao menor, se existe um menor envolvido como proprietário de um bem, há necessidade de se solicitar na justiça um alvará para eventual venda do bem. Então, tanto a situação do menor como do interdito, ela vai necessitar de um alvará judicial. O juiz vai passar para o promotor analisar se realmente deve ser feita a venda e o promotor dá um parecer que o juiz vai acatar ou não, e esse alvará vai ser autorizando a venda ou pode também não ser deferido o alvará, tá? Bom, o objeto lícito, né, que todos os contratos, todas as transações têm que ter objeto lícito, e a forma prescrita ou não proibida em lei. Então vamos ver um pouquinho. A capacidade, então, ela diz respeito à possibilidade da pessoa de exercer seus direitos pessoalmente e responder por suas obrigações. Algumas pessoas, elas são consideradas incapazes pela lei, que as proíbe de exercer pessoalmente todos ou alguns atos jurídicos em decorrência de não possuir os requisitos indispensáveis para poder atuar. Pode ser em razão da idade, quando são menores, de 18, ou de eventual comprometimento de entendimento, quando a pessoa não consegue praticar os atos da vida civil. Aí os requisitos ainda para contratação, a licitude. O que é o objeto lícito? É aquele que não contraria nenhuma determinação estabelecida em lei, estando em conformidade com os bons costumes, a ordem pública e a moral. Em relação à forma prescrita ou não defesa em lei, a regra geral é que todos os negócios jurídicos sejam feitos, praticados de forma livre, mas em alguns casos a lei ela vai exigir das partes uma forma especial e nesse caso essa forma tem que ser atendida. O artigo 107 do Código Civil ele estabelece que a validade da declaração de vontade ela não depende de uma forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. Por exemplo, para ficar mais fácil o entendimento, eu quando vou representar alguém na venda de um imóvel, eu preciso de uma procuração específica, que é a procuração por instrumento público, que é feita num cartório, né, por um escrevente. Então, a pessoa que quer vender um imóvel e pretende que alguém a represente, ela tem que outorgar uma escritura estabelecendo essa situação. E também tem que detalhar qual é o bem que eu estou autorizada a vender. Eu não posso ter uma procuração por instrumento público com amplos e gerais poderes e restritos. Hoje, a procuração para representar alguém numa venda de um imóvel, ela tem que estabelecer qual é o imóvel, quem é essa pessoa. Eu posso até colocar mais de um imóvel, mas todos têm que estar descritos ali na procuração, né? Os poderes têm que ser específicos. Então, é um caso, por exemplo, no qual a lei determina como eu devo praticar um ato. Aí, a obrigatoriedade, né? Então, o contrato, após a sua formalização, ele liga as partes. Então, as partes estabelecem um contrato, a partir daí elas estão obrigadas a cumpri-lo. Ele estabelece um vínculo de obrigação entre as partes e, se eventualmente uma das partes descumprir esse contrato, ela vai ter que ter uma sanção, né? Exceto nos casos permitidos em lei.
E aí o inadimplente, aquela pessoa que descumpriu, ela está sujeita à reparação de perdas e danos, de acordo com o artigo 389. Então, muita atenção para a obrigatoriedade do contrato. A partir do momento em que as partes assinam um contrato, elas estão vinculadas. Eu não posso simplesmente virar as costas, vou para casa, no dia seguinte eu falar, eu assinei o contrato, mas agora eu não quero mais cumprir. Isso não pode ocorrer. Então, o contrato, ele vincula as partes e nós temos que zelar para que esse contrato tenha uma sanção para quem descumprir. Pode ser uma sanção de multa, né? Pode ser uma rescisão contratual acumulada com multa. Então, sempre que o contrato for descumprido, deve vir prevista uma sanção para esse tipo de descumprimento. As pessoas, quando assinam um contrato, elas não podem mais automaticamente e unilateralmente desistir desse contrato. A não ser que ambos sentem e discutam em que condições eles não vão mais, vão destratar, por exemplo, né? Então não querem cumprir o contrato, eles vão conversar e vão ver em que condições que isso vai ser feito. Mas unilateralmente vai gerar, se eu desistir do contrato unilateralmente, eu vou gerar uma responsabilidade pelo pagamento de perdas e danos. Bom, então vamos falar um pouquinho da parte dessa documentação imobiliária, né? O que é essa documentação, como que vai ter que ser apresentada, em que momento. Então é muito comum que os alunos ou as pessoas que eu também dou aula em outros lugares, na faculdade, então a pergunta dos alunos é a seguinte: em que momento eu devo pedir as certidões? O momento da apresentação das certidões é logo após a assinatura do contrato. Então, no contrato, eu vou prever a apresentação das certidões. Um prazo de 10, 15 dias para que as certidões pessoais do vendedor e do imóvel sejam apresentadas, para que eu tenha segurança, né? E isso deve estar previsto no contrato. E vem no contrato juntamente com o prazo e também fica estabelecida uma cláusula que, se eventualmente essas certidões trouxerem algum apontamento, esse apontamento tem que ser esclarecido, normalmente através de uma certidão específica sobre aquele processo que apareceu, que nós chamamos de certidão de objeto e pé. Então, essa certidão esclarece o que está acontecendo, se existe um processo, alguma coisa em relação ao vendedor ou ao imóvel, e a partir daí, essa certidão tem que ser analisada, mas elas vêm previstas no contrato, a apresentação das certidões e o respectivo esclarecimento, né? Bom, e aí o que seria então a documentação imobiliária? Essa documentação imobiliária, ela é o conjunto de documentos do imóvel e dos vendedores que é necessário para comprovar direitos na venda e compra, com a intervenção do corretor de imóveis. Com a apresentação dessas certidões que eu venho falando para vocês, o comprador ele fica protegido e fica demonstrada a boa-fé e a cautela na aquisição do imóvel. Então, em alguns casos que eu já vi jurisprudências são julgados, né, sobre determinado assunto. Em alguns casos acontece o seguinte: o comprador ele desiste, ele não pede a apresentação das certidões. Se eu estou comprando um imóvel e eu não peço a apresentação das certidões, eu não vou conseguir comprovar que eu comprei esse imóvel com boa fé, porque eu não pedi documento, eu estou comprando de qualquer forma, né? Então, a apresentação das certidões do imóvel e do vendedor, comprovando que esse vendedor não tem nenhum processo contra ele, que depois a pessoa que está processando possa vir a pedir o imóvel para pagamento do débito, né, como garantia do pagamento do seu débito, essas certidões, elas demonstram que eu tenho boa fé,
e cautela quando eu estou adquirindo esse imóvel. Se eu desistir da apresentação, eu não vou conseguir comprovar em juízo essa minha boa-fé na aquisição. E assim, qual é o momento, né, em que devem ser essas perguntas? Elas são as perguntas que as pessoas mais fazem nos cursos, né? Então, em que momento essas certidões elas devem ser providenciadas? Eu costumo dizer que elas têm que ser apresentadas antes do pagamento do preço, porque se eu colocar no contrato que eu vou pagar uma grande parte, né, como entrada, e posteriormente as certidões vierem com algum apontamento, isso vai gerar um sério problema, porque eu já paguei uma parte. Então eu já estou adquirindo o imóvel, já repassei o dinheiro para o vendedor e depois eu tenho uma certidão que muitas vezes vai prejudicar essa negociação, vai comprovar que ela nem poderia estar sendo feita. Então, o correto é que a situação seja a seguinte: faz-se um contrato, nesse contrato fique estabelecido que serão apresentadas as certidões, o comprador ele faz um contrato, um cheque calção e entrega, tudo previsto em contrato. Ele entrega um cheque calção, tá? Se eventualmente as certidões tiverem algum problema, algum apontamento, esse cheque será devolvido. E esse cheque ele fica mais como uma obrigação moral, né? Para que as partes sintam-se obrigadas ali. Eventualmente, se as certidões tiverem apontamentos, ele será devolvido. E essas certidões, então, elas devem ser providenciadas após a assinatura da proposta e antes do pagamento do preço, tá? Para que não exista esse problema de pagar uma parte e depois eu ficar com problema para receber novamente, receber de volta o valor que eu entreguei para o vendedor. Bom, o responsável pela apresentação das certidões pessoais também é uma pergunta constantemente feita. Quem é o responsável? Mas quem vai pagar? Quem vai pagar? O vendedor, né? Porque quem tem que comprovar que ele pode vender o imóvel? Que o imóvel pode ser vendido e que o vendedor tem condições de vendê-lo? É o vendedor. Portanto, é ele que paga essas despesas ou ele apresenta as certidões. Uma pergunta que costuma ser feita também é o seguinte: o corretor, ele tem que tirar as certidões? Não necessariamente, né? Normalmente, o corretor, quando ele está trabalhando, prestando seus serviços, ele tira essas certidões e cobra, logicamente, todas as despesas do vendedor, porque isso facilita. Então é complicado você falar para o vendedor: não, agora chegou a fase de apresentação das certidões, você vai atrás, você vai nesse endereço e tal. Muitas vezes a pessoa, ela não sabe, ela não tem facilidade, ela vai ter muito trabalho, dificuldade. Então o corretor normalmente, ou ele faz esse serviço, ou ele pode também, as imobiliárias têm quem faça esse tipo de serviço, é uma espécie de um serviço de despachante que vai lá tirar as certidões, mas normalmente o corretor faz também, tá? Principalmente hoje em dia, que quase todas as certidões, elas são solicitadas pela internet, né? Então não há necessidade de um deslocamento, de uma demora, é tudo muito rápido, muito fácil. Bom, então quem paga as despesas das certidões é o vendedor, porque é ele que tem que comprovar que o imóvel dele pode ser vendido e que ele, vendedor, pode vender. O comprador, ele deve ser alertado de que ele deve guardar as certidões juntamente com os documentos de compra do imóvel. Essa situação também é bastante relevante, né? Quando eu entrego as certidões para o comprador, porque é ele que vai guardar essas certidões, né? Eu tenho que fazer um recibo dizendo que ele está recebendo as certidões, colocando se tem algum problema, se não tem, né? Normalmente
para que a compra se concretize de uma forma tranquila, não deve ter nenhum apontamento, ou eventuais apontamentos já devem estar esclarecidos. Então, ele vai guardar essas certidões juntamente com a escritura. E isso não tem prazo, né? Eu entendo assim, você não tem prazo para guardar uma escritura, então você pode anexar todas as certidões e guardar junto também essas certidões com a escritura. E ele deve, para tanto, você tem que alertá-lo e você deve colocar num documento que estão sendo entregues as certidões e que ele está ciente de que estas certidões deverão ser arquivadas juntamente com a escritura. Por que isso? Porque as coisas em relação a imóveis, elas não são tão rápidas assim. Por exemplo, comprei um imóvel hoje, se tiver um problema, já vai aparecer amanhã. Não é tão simples. Então, eventualmente, eu posso ter adquirido o imóvel de uma pessoa que não me falou que ela morou em outro estado, que ela teve empresa em outro estado. E eu, tirando as certidões, tirei todas certinhas aqui no estado de São Paulo, onde ele declara que sempre morou, e eu não sei que lá no Mato Grosso ele teve uma empresa, e que essa empresa ele ficou devendo, e que ele tinha alguns processos lá, que depois, posteriormente, o juiz pode oficiar o registro de imóveis, descobrir que ele tem imóveis aqui e que esses imóveis deveriam satisfazer o crédito de alguém lá. Então, nesses casos, a situação ela não é tão rápida assim de aparecer. O que eu recomendo é que fique guardado para que, eventualmente, se a pessoa precisar comprovar que ela teve boa fé, que ela tirou todos os documentos, que ela foi prudente, que ela foi diligente, então ela tem essas certidões que comprovem essa situação, né? Que aqui, por exemplo, no estado, ela tirou todas as certidões e foram apresentadas, e ela é uma compradora ou comprador de boa fé. Então a boa fé faz toda a diferença. Quando eu tenho boa fé, eu posso, provavelmente eu não vou perder esse imóvel que eu comprei. Então há necessidade sim de se guardar essas certidões, e justamente para se comprovar a situação de boa-fé, tá? Bom, há necessidade também de que eu comprove que eu entreguei essas certidões, né? Para o corretor de imóveis é importante que ele tenha um documento comprovando que essas certidões foram entregues. Porque se ele deixar tudo isso, uma cópia numa pasta, amanhã ou depois, se houver algum problema, ele consegue comprovar que ele orientou corretamente o cliente, né? E que ele tirou todas as certidões para comprovar que o imóvel poderia ser vendido. Então, para uma defesa do corretor ou da imobiliária, eu recomendo que fiquem arquivadas também as certidões e junto com o recibo que o comprador vai assinar, numa pasta da documentação. E o corretor pode guardar durante um período, provavelmente 5 anos, que é um período razoável, né, para eventual apresentação, caso seja necessário. Bom, nós temos uma lei, uma alteração, né, legal, que talvez ela venha para dispensar essa apresentação das certidões. A Lei 13.097 de 2015, no artigo 54, ela estabelece expressamente que se a matrícula estiver livre e desembaraçada, sem gravames, o que significa? Sem nenhuma observação de que aquele imóvel tem algum ônus, a transação efetuada, por exemplo, uma compra e venda, ela vai ser plenamente eficaz. Não poderá ser mais contestada por eventuais credores ou litigantes, ainda que existam ações judiciais em curso, salvo nos casos de uso capião, em que a verificação da posse no negócio imobiliário é de vital importância, pois que decorre da situação fática de certidões que não revelam, e a sociedade se encontra em processo de falência. Então, o que significa isso? Significa que a partir da Lei 13.097, o artigo 54 estabelece que toda aquela pessoa que tem um processo em andamento contra determinado requerido,
ela tem que solicitar para o juiz e apresentar o imóvel que ela quer que sirva para cobrir aquele crédito que ela tem, né? E se eventualmente ela não o fizer, ela não manda fazer, averbar isso na matrícula de um determinado imóvel, se eu adquiro o imóvel, eu sou comprador de boa-fé. Então, dentro de 2 anos, a partir da vigência da Lei 13.097, aquelas pessoas que não mandaram registrar eventuais processos em que elas queiram receber um imóvel, por exemplo, como pagamento do crédito, reservar esse imóvel para pagamento do crédito, e eu adquiro esse imóvel, eu sou comprador de boa-fé. Porque eu vou lá, tiro uma certidão atualizada de matrícula, não consta nada, então eu posso comprar aquele imóvel com tranquilidade, né? Mas ainda não temos o período de 2 anos. Bom, em relação à compra e venda de imóveis, antes da contratação, nós temos que analisar basicamente duas situações. Uma é a situação da documentação do imóvel. E o que caracteriza, então, a documentação do imóvel? Normalmente, a documentação do imóvel, eu vou verificar a certidão de matrícula, que é a certidão de registro no registro de imóveis, e IPTU, né? IPTU, vou saber se aquela edificação está regular e situações desse tipo. Em relação à documentação dos vendedores, eu vou analisar, vou verificar, vou pedir os documentos pessoais, né, que seriam RG, CPF, certidão de casamento, que comprova o estado civil, se é casado, se é solteiro, e também vou analisar aquelas certidões que eu vou tirar nos órgãos aí estaduais, municipais e federais em relação especificamente ao vendedor. Então nós vamos tratar dessas certidões. Em relação ao cartório de registro de imóveis, né, o documento a ser solicitado é a matrícula atualizada do imóvel. Em algumas situações, nós não teremos a matrícula, nós vamos ter um documento chamado transcrição, que é um documento semelhante à matrícula, mas quando o imóvel não teve nenhuma alteração após a Lei dos Registros Públicos, que é de 73. Então eu comprei um imóvel, nunca houve alteração, não vendi, não fiz nenhuma averbação, esse imóvel ele não vai ter a matrícula, ele vai ter a transcrição, que é um documento semelhante. Então para saber de quem é o imóvel, quem é o proprietário do imóvel, eu vou precisar ou da transcrição ou da matrícula no registro de imóveis, que é o local onde esse imóvel está registrado. A função do cartório de registro de imóveis é dar publicidade principal, né? A principal função é dar publicidade ao documento de propriedade. Então, quem é o proprietário daquele imóvel? E lá no cartório de registros eu vou achar essa informação. Quem pode tirar? Qualquer pessoa, ele é público. Aí, em relação ao imóvel também, eu vou ter que saber se é um imóvel urbano, ele vai ter IPTU. Se é um imóvel rural, ele vai ter ITR. Então, eu preciso fazer uma busca para saber se está tudo pago, se está tudo certinho, se não tem débito, né? Então, para poder vender, porque se eu preciso comunicar para quem está comprando se esse imóvel tem ou não dívida de IPTU, de ITR, se está tudo em dia. Na prefeitura também eu posso tirar outros documentos que eu coloquei aqui exemplificativamente, né? Eu vou precisar do imposto predial do ano em curso. Normalmente, no início do ano, a prefeitura manda para o meu endereço, para o endereço onde eu indiquei, ela vai mandar os dados do imóvel,
que nós também podemos obter através de uma certidão de cadastro desse imóvel. Então eu vou saber qual foi o valor do IPTU que foi fixado, eu vou saber nessa certidão de cadastro os outros dados referentes a esse imóvel. Então eu vou poder verificar na prefeitura em relação aos dados cadastrais, ou eu tenho então o imposto do ano em curso. Eu vou pedir também uma certidão negativa de imposto municipal, ou uma certidão comprovando que o imposto do imóvel rural está pago, o ITR. Eu vou pedir, posso pedir, se for necessário, uma declaração de medidas e confrontações do terreno, em alguns casos, né, para casas, normalmente. Eu vou pedir uma planta atualizada ou croquis em alguns casos. Muitas vezes, como eu falei para vocês no início, eu tenho um imóvel, só que ele teve uma alteração. Eu construí mais alguma coisa, ou eu alterei essa construção, e aí eu preciso saber o que está correto e o que está já cadastrado na prefeitura como área edificada e o que não está correto como edificado. Isso faz diferença? Faz. E por que eu vou ter que pedir muitas vezes? Porque uma área ela pode estar regular, a edificação, e a pessoa construiu a mais e essa área não está regularizada. Então, se eu tenho a planta ou croquis, eu vou saber o que está regular, o que não está regular, podendo ainda pedir uma certidão de regularidade de edificação na prefeitura, para saber. O cliente precisa saber disso, porque, eventualmente, se eu coloco num contrato, nós estamos falando de compra e venda entre terceiros, né? Porque um imóvel que não está regular, normalmente ele não vai poder ser financiado. Mas, na situação de compra e venda entre terceiros, eu vou tentar descobrir a regularidade, porque muitas vezes isso, se o imóvel não está regular, vai gerar uma obrigação para quem está adquirindo de posteriormente regularizar. E eu vou ter que fazer constar isso no contrato. Olha, tem 100 metros de área construída regular e mais X de área que não está regular. Aí o que gera? Uma nova cláusula contratual, estabelecendo o seguinte: espera aí, mas se não está regular, quem vai regularizar? Quem está vendendo se compromete a regularizar? Se essa for a situação que vai ficar estabelecida no contrato, eu vou ter mais uma cláusula, porque eu vou colocar o seguinte: olha, tem uma área regular, uma área a regularizar, quem vai regularizar é o vendedor, e aí eu não posso deixar o comprador pagar todo o preço. Eu tenho que segurar um valor e estabelecer um prazo para que isso seja feito. Então o vendedor vai regularizar, mas eu vou reter um valor que vai ficar retido para, eventualmente, se ele não cumprir essa obrigação, para que eu possa arcar com as despesas dessa regularidade, né, ou regularização. Então é um tanto quanto complexo. Agora, eu posso também estar adquirindo e ficar estabelecido no contrato que eu posteriormente vou regularizar. E aí tem que colocar no contrato que eu vou regularizar as minhas expensas, que eu mesma vou assumir o pagamento de eventuais despesas com essa regularização. Então, tudo isso vai depender do interesse das partes, mas tem que ficar estabelecido num contrato, por escrito, para evitar problemas posteriores. Então, em relação agora, já começando a parte de documentação, de certidões, eu tenho que falar um pouquinho sobre a situação específica de condomínio, né? Porque ela tem algumas peculiaridades. Então, se eu estou falando em um condomínio, uma unidade de um condomínio, eu vou precisar da ata de eleição do síndico e vou precisar de uma declaração desse síndico dando quitação das despesas condominiais com firma reconhecida. E por que eu preciso dessa documentação? Porque, na verdade,
quando eu adquiro uma unidade de apartamento, por exemplo, eu estou adquirindo o apartamento e a dívida que eventualmente exista em relação ao pagamento de taxas condominiais, ela será cobrada de quem está no imóvel, de quem adquiriu esse apartamento. Então eu vou precisar saber se existe dívida ou não, né? Nada impede que eu tenha conhecimento de que existe uma dívida de condomínio e que eu assuma o pagamento. Isso vai ser combinado, pode ser feito um desconto no pagamento do preço geral e tudo mais. Só que eu tenho que ter ciência, né? Vamos supor, eu estou adquirindo uma unidade de apartamento e tenho um débito lá de R$10.000 de taxa condominial. Eu tenho que saber. E isso tem que constar do contrato, que existe essa dívida, que eu estou ciente, e quem vai pagar e como vai ser feito esse pagamento. Vai ser descontado do preço, o que vai ser feito nesse contrato, nessa transação. Então é de extrema importância. Essa declaração, ela deve ser do síndico e não da administradora, porque a administradora pode estar administrando esse imóvel há 1 ano, por exemplo, e para ela não existe débito, e está sendo cobrado um débito anterior. Então a declaração não é da administradora, é do síndico, com firma reconhecida, e ela deve ser apresentada junto com a ata de eleição desse síndico. Também em relação ao condomínio, eu vou precisar tirar certidões com o CNPJ desse condomínio. Essas certidões, elas vão comprovar a existência de ações ou não contra esse condomínio. Aí todo mundo pergunta, mas que ações? Eventuais ações, elas podem ser ações trabalhistas, né? Porque o condomínio, ele também tem empregados, ele pode ter um jardineiro, ele pode ter uma faxineira, e que eventualmente entrou com uma ação trabalhista e está cobrando do condomínio. Pode também existir ação de indenização, né? Alguém que tinha um carro dentro da garagem, esse carro foi danificado e está tentando receber do condomínio uma indenização, também pode existir. E aí a pessoa que está adquirindo esse imóvel, ela tem que saber, porque quando ela compra o imóvel, lá na frente, esse valor dessa ação que está sendo discutido, às vezes está em trâmite, vai para o rateio e todos os condôminos terão que pagar. E muitas vezes, quando eu vou estar, em tese, omitindo informação se eu não colocar isso para quem está adquirindo. Olha, tem uma ação trabalhista, no momento não dá nem para apurar quanto vai ser dividido para cada condômino, mas ele tem que saber. E ele só vai aceitar essa situação se quiser. Também pode negociar isso no preço. Então existe essa ação, eu vou assumir, mas também vamos negociar em relação ao preço. Então essa situação, quem está adquirindo o imóvel tem que saber, tem que conhecer, eu não posso omitir, né? Porque compra o imóvel e compra também, vai ter repercussão em relação a essa pessoa que está adquirindo. Ele vai ser, lá na frente, ele vai ter que participar de um eventual rateio. Então, é necessário que ele tenha conhecimento. Bom, então, as certidões referentes às ações, elas são... eu vou usar qual dado para pesquisar isso? O CNPJ do condomínio, né? Aí, então... eu vou ter os documentos dos contratantes, né, que são de extrema importância, esses documentos. Quem são os contratantes? O comprador e o vendedor, as partes que estão ali ajustando esse contrato, que estão fazendo parte dessa negociação. Então eu tenho que pedir cópia autenticada da cédula de identidade. Se for casado, tanto o comprador como o vendedor, eu vou pedir também do cônjuge, né?
O CPF, número do CPF, se for casado, também do cônjuge. O comprovante de estado civil. E aqui o que significa um comprovante de estado civil? O comprovante de estado civil é a certidão de nascimento para os solteiros e de casamento para todas as outras pessoas. O nascimento é para aquela pessoa que nunca casou. Então, essa certidão eu vou solicitar atualizada com um prazo de 90 dias para que ele demonstre a sua situação, seu estado civil. Todas as outras situações, elas decorrem do estado de casado. O que seria? Então, a pessoa casa, depois ela pode ser desquitada, ela pode ser separada, ela pode ser divorciada, ela pode ser viúva. Então, todas as outras situações de estado civil, elas decorrem de alguém que já foi casado, né? O que é importante nós sabermos, assim, o que é prioritário, né, nesse caso, é o seguinte: quando eu estou tratando de uma compra e venda entre terceiros, que não envolve financiamento, na compra, um dos cônjuges pode comprar sozinho, desde que ele indique a qualificação do outro cônjuge, né? Então eu chego, vou comprar um imóvel, sou casada, mas eu coloco lá que eu estou comprando e sou casada com fulano de tal, mas na negociação pode aparecer somente a minha assinatura na compra. Quando nós estamos falando de venda, a situação muda. Por quê? Porque numa venda está tratando do patrimônio do casal, né? E aí ambos têm que assinar, independentemente do regime de casamento. Então as pessoas, elas podem ser casadas sob o regime de comunhão parcial, que é o regime legal, sob o regime de separação total, que precisa ter pacto antinupcial, sob o regime de comunhão universal. Em todos os casos, ambos têm que assinar, com exceção da separação total, quando existe pacto nessa separação total. Porque algumas situações a legislação obriga que a pessoa case sob o regime de separação total. Nesses casos também tem que assinar na venda. Mas quando eu faço pactos, que eu quero casar sob o regime de separação total, aí eu posso assinar sozinha numa venda se o imóvel estiver só no meu nome, né? Se estiver no nome de ambos, ambos terão que assinar. Então, importante, resumindo, na venda, em qualquer regime, com exceção do pacto antinupcial de separação total, o casal tem que assinar para vender. Bom, e aí nós vamos falar um pouquinho das certidões negativas já que serão apresentadas, né, em relação à pessoa do vendedor. Então, eu vou pedir dos cartórios de protestos dos últimos 5 anos, para saber se a pessoa tem algum protesto em nome dela, porque o credor pode tentar buscar o pagamento do seu crédito a partir dos bens, do patrimônio desse devedor. Então, eu preciso saber se ele tem protesto ou não. Dos distribuidores cíveis dos últimos 10 anos. Essa certidão dos distribuidores cíveis é retirada, né? Eu preciso buscar essa certidão na Justiça Estadual. Hoje, quase todos os estados emitem essa certidão pela internet. Em São Paulo, só é emitida pela internet. Então, eu vou tirar dos distribuidores cíveis dos últimos 10 anos, entro no Tribunal de Justiça e faço o pedido da certidão. Dos distribuidores criminais, também. Então, dos últimos 10 anos, por que eu vou pedir uma certidão do distribuidor criminal? Eu estou tratando de uma venda de bem. É necessário, porque em algumas situações, primeiro que eu vou saber se essa pessoa é uma pessoa idônea, se não tem nenhum problema criminal. E segundo, que muitas vezes, a partir de um ato ilícito que eu tenha cometido, é gerado uma obrigação de indenizar, né, um atropelamento, por exemplo.
E aí também vai esse bem que está, esse patrimônio que está sendo vendido, ele pode servir para gerar como indenização, pagamento de uma indenização por um ato ilícito. Então eu vou ter que saber se a pessoa tem algum processo que possa influenciar nessa negociação. Dos distribuidores de executivos fiscais, ela hoje já está vindo junto com os distribuidores cíveis, para saber se eu estou devendo IPTU, se eu estou devendo algum tributo em relação a esse imóvel. Da Justiça Federal, a Justiça Federal também ela é retirada na internet, ela é gratuita e já sai distribuidor civil federal e distribuidor criminal federal. É de extrema importância e, eventualmente, se ela não sair na internet automaticamente, porque tem algum apontamento, aí eu vou ter que tomar outras providências no sentido de estar tirando essa certidão e sabendo quais são esses apontamentos. Da Justiça do Trabalho, né, nos últimos 10 anos. Então, eu também tenho que entrar no site da Justiça do Trabalho e verificar se esse vendedor ele não tem processos trabalhistas tramitando contra ele. Aqui da Justiça do Trabalho, nós temos duas situações de extrema importância. Uma é a certidão negativa de débito da Justiça do Trabalho. Essa certidão negativa de débito, ela vai apontar se eventualmente eu tive algum processo e posteriormente eu não cumpri, não paguei, ou se tem algum processo no qual eu tenha me comprometido a pagar e esteja fazendo um eventual pagamento. Mas nós precisamos também da outra certidão trabalhista, que é a certidão de distribuição de ação trabalhista. Essa vai me mostrar se a pessoa que está vendendo, ela tem alguma ação trabalhista tramitando contra ela. Essa é de extrema importância. Então, assim, certidão de distribuição de ação trabalhista. Essa eu vou ter que retirar com certeza. E a certidão de regularidade do CPF na Receita Federal, né? Ninguém pode vender um bem se ela não tiver regularmente inscrita no CPF. Então teremos que também verificar essa situação. Tá, e por que eu tenho que tirar essas certidões negativas? Eu já expliquei, porque se a pessoa ela está devendo para alguém, o patrimônio dela é que vai garantir esse credor em relação ao recebimento do valor que ele tem, que está sendo cobrado, né? E se eventualmente existirem ações, então nós temos que parar e analisar com calma que tipo de ação, quanto está sendo cobrado. Já vi casos em que a pessoa nem sabia que tinha uma ação tramitando contra ela. Por exemplo, é muito comum isso em fiador, né? A pessoa vai lá, vai dar a garantia de fiança, né? Coloca o seu nome lá assinando como fiador, depois alguém desocupa o imóvel e fica tramitando uma ação lá de cobrança contra o fiador. E muitas vezes a pessoa depois vai vender o imóvel e descobre que tem uma ação tramitando contra ela. Se existir um apontamento nessas certidões que eu falei para vocês, que estão aqui, essas certidões negativas, e elas estiverem positivas, eu tenho que parar o que está sendo feito, fazer o levantamento no local onde existe essa certidão. Por exemplo, uma certidão do distribuidor civil central aqui do Fórum Central de São Paulo. Então o que eu vou fazer? Eu vou na vara que está apontando como tendo esse processo e vou pedir uma certidão de objeto de pé. Essa certidão de objeto de pé, ela vai me dizer o seguinte: qual é o objeto desse processo? O que está sendo discutido lá? Em que pé está essa ação, né? Então, essa situação, ela vai me mostrar se esse processo vai estar interferindo nessa negociação ou não. Muitas vezes o processo pode estar extinto e aí ele não vai ter influência nenhuma.
Mas se ele estiver tramitando, o que acontece? Preciso de um parecer de um advogado. Porque não dá para falar, ó, não, esse processo aqui não vai dar em nada, tá tudo certo, vamos continuar a negociação. Não, existe um processo, um profissional tem que analisar para saber o risco que esse processo vai trazer para essa negociação, tá? Bom, aí vou tirar então a certidão de objeto em pé. Muitas vezes pode ser que essa situação ela impeça realmente a negociação. E aí precisa da análise de um parecer de um advogado para saber se isso vai influenciar ou não. Em relação à compra e venda também de imóveis, nós temos a situação que envolve, por exemplo, uma pessoa jurídica. Né? Como que funciona isso? Eu posso estar comprando o imóvel de uma pessoa jurídica, ou eu posso estar comprando o imóvel de uma pessoa física que tem uma empresa, ou teve. E aí, no caso, eu vou ter que tirar outras certidões. Então, vamos supor, eu sou uma pessoa física, estou vendendo meu imóvel, mas eu tenho um CNPJ, tenho uma empresa, eu tenho cotas, eu participo de uma sociedade. O que vai acontecer? Vão ter que verificar também em relação a esse meu CNPJ, se eu não tenho problemas, porque muitas vezes a personalidade jurídica da empresa ela é desconsiderada e se eu tenho um problema na minha empresa, pode atingir meus bens particulares. Então isso é muito importante. As pessoas jurídicas, elas são entes criados pela lei ou pela vontade das partes, para que seja facilitada a atuação humana em algumas relações sociais, econômicas e jurídicas. Existem dois tipos de pessoas jurídicas, as de direito público e as de direito privado. Normalmente nós vamos estar negociando com uma pessoa jurídica de direito privado, né? Então os documentos que eu vou precisar de mais elementos para saber se está tudo ok, se eu posso comprar esse imóvel que tenha uma pessoa jurídica envolvida. Então eu vou precisar do quê? Do contrato social ou estatuto social e de todas as suas alterações. Ata de eleição da última diretoria, devidamente registrados junto aos órgãos competentes. Vou precisar da certidão recente da junta comercial, em breve relato, contendo objeto, sede, uso, representação e arquivamento. Vou precisar da certidão negativa de débitos do INSS, da certidão de regularidade de situação do Fundo de Garantia, expedida pela Caixa Econômica Federal, da certidão negativa de tributos federais, expedida pela Receita Federal, relativa a contribuições obrigatórias da empresa. Eu vou precisar desses documentos e vou precisar também das outras certidões, né? Que seria da pessoa jurídica ainda as certidões negativas. Então, eu vou precisar das certidões do cartório de protesto dos últimos 5 anos, para saber se não tem protesto contra essa empresa. Das certidões dos distribuidores cíveis dos últimos 10 anos. Da certidão de executivos fiscais, que atualmente sai junto com a de distribuidor cível, dos últimos 10 anos, e elas são solicitadas junto à Justiça Estadual, ao Tribunal de Justiça. Da certidão de falência, para saber se não tem nenhum problema em relação a essa empresa. Da certidão da Justiça Federal e da certidão da Justiça do Trabalho. Volto a falar, da Justiça do Trabalho vou precisar da certidão negativa de débito e da certidão de distribuição de ação trabalhista. São 2 certidões, né? Não é uma só. Então, para quê? Para saber se não tem ação tramitando, ação trabalhista contra essa empresa, que possa vir prejudicar essa negociação. E ainda dos documentos pessoais dos sócios e da sua qualificação completa. Talvez, em alguns casos, seja necessário tirar também as certidões pessoais desses sócios. Em relação ao condomínio, né, nós temos que tirar aquelas certidões que eu falei para vocês anteriormente,
que são essas daqui, as certidões negativas dos cartórios de protesto dos últimos 5 anos, distribuidor civil, executivo fiscal, Justiça Federal, Justiça do Trabalho e a certidão de regularidade no caso do CNPJ. Bom, então, continuando, nós já vimos todas essas certidões, né, que são as certidões negativas. Ressalto que quem vai pagar a despesa dessas certidões é o vendedor e eventualmente o corretor pode ajudar tirando as certidões e cobrando as despesas do vendedor, ou orientando que ele mesmo faça a retirada, ou passando isso para uma empresa, um terceiro, que vai retirar essas certidões. E aí, insisto que todas as certidões, elas devem ficar arquivadas, tanto com o comprador, que elas serão entregues e ele vai dar um recibo, quanto com o corretor, que vai guardá-las numa pasta específica, né, para que se eventualmente ele precise comprovar que ele foi prudente, diligente, cuidadoso, teve boa fé, ele vai ter essas certidões arquivadas na pasta desse cliente, dessa negociação. Isso é muito importante. E aí nós temos ainda algumas dicas, né, em relação ao contrato, a essa negociação, como deve se proceder. Então, acordo e boa-fé. As partes devem discutir todas as cláusulas, equilibrando direitos e obrigações, para que nenhum contratante saia prejudicado. Então, os direitos e as obrigações, eles têm que ser o quê? Correspondentes, né? Eu não posso ter o vendedor, por exemplo, com muitas obrigações e o comprador com muitos direitos. Isso tem que ser correspondente. Cada um tem que ter um pouco de obrigação, um pouco de direito. E é isso que o contrato tem que estabelecer. As cláusulas, né, elas devem ser escritas de maneira simples e clara, de preferência sem utilização de expressões em latim, abreviaturas e tudo mais. Porque o que acontece? Qualquer pessoa que pegue um contrato, ela tem que ler, entender tudo aquilo que está escrito, como ela tem que cumprir, os prazos. Se eu começar a dificultar, colocar muito artigo, muita expressão em latim, a pessoa que tem que cumprir o contrato, ela fica até confusa. Então, o contrato, qualquer pessoa, um leigo, pegou aquele contrato, ele tem que entender quando que tem que ser feito o pagamento, como que deve ser feito o pagamento, como que deve ser feita a entrega de chaves. O contrato ele tem que ser claro, simples, para que as pessoas consigam cumpri-lo. O ajuste escrito. Então, para a segurança jurídica das partes, o contrato deve ser celebrado por escrito. Quanto mais simples e claro for o texto, menores serão os problemas na hora de interpretação. Então, também vem de acordo com o que eu falei anteriormente. Se eu tenho uma cláusula contratual, quanto mais simples estiver escrita, melhor será a sua interpretação, mais fácil será a interpretação. E muitas vezes o contrato, ele não vai ser só interpretado pelas partes. Eu posso ter um contrato que foi feito e eu vou discutir isso, talvez uma cláusula que eu esteja entendendo que não está correta, ou uma cláusula que está gerando uma obrigação muito grande, eu posso estar indo discutir isso em juízo. E aí vai ter a interpretação também do juiz, muitas vezes. Então, as cláusulas, quanto mais simples e clara estiverem, melhor, né, para interpretar. E aí também, esse contrato, ele tem que ter a assinatura das partes. As partes contratantes devem assinar ao final do contrato, juntamente com as duas testemunhas que nós colocamos, né? E as firmas, elas devem ser reconhecidas em cartório para evitar-se fraudes ou falsificações. Nos contratos que envolvam imóveis, é necessário que os respectivos cônjuges também assinem, dentro daquelas informações que nós já conversamos sobre o regime de casamento. Então, o reconhecimento de firma
Muitas pessoas perguntam, mas é uma burocracia, não há mais necessidade. O reconhecimento de firma, ele consegue estabelecer a data do contrato. Então, se eu preciso, amanhã ou depois, comprovar quando aquele contrato foi feito, que realmente aquela pessoa assinou o contrato, esse reconhecimento vai me auxiliar. Vai auxiliar as partes e todos os envolvidos. Então, eu entendo que ainda é necessário, sim, o reconhecimento de firma. Em relação às testemunhas, eu acredito, né, como necessário que elas sejam qualificadas. Porque muitas vezes a testemunha assina o contrato e depois você não sabe onde ela está, não sabe o que aconteceu, se eventualmente ela precisa, eu preciso de alguém para fazer um depoimento em juízo ou para comprovar um determinado fato que está sendo alegado, alguma coisa nesse sentido, eu vou precisar dessa testemunha. O ideal, então, é que embaixo da linha onde está escrito testemunha, seja colocado o nome dessa testemunha, o RG, CPF e endereço. Ela não vai estar qualificada no corpo do contrato, mas no local onde ela vai assinar, é importante que ela esteja qualificada, né? Bom, no site do Cresce, nós encontramos diversos modelos de documentos. Lógico que esses documentos, eles devem ser adequados para o caso concreto. Então, não basta eu chegar e pegar simplesmente um modelo de documento e já colocar todos os dados e achar que isso é o suficiente. Não, todo tipo de documento, ele tem que ser adequado para o caso concreto. E também, dificilmente eu vou ter um contrato que vai ser idêntico ao outro. Não, cada contrato vai ter as suas peculiaridades e eu vou ter que montar uma cláusula, né? Não esquecendo nunca de colocar uma sanção por descumprimento, que é de extrema importância. Então, no site do Cresce, nós teremos vários documentos que podem servir de base para o nosso trabalho. Por hoje nós ficamos por aqui e agradeço por todos que acompanharam a aula.